bem-vindos ao Mystic World, este canal que busca sempre trazer informações sobre o mundo e a cultura pagã nos caminhos da bruxaria. Na série do vídeo Panteões de hoje, a gente vai falar a respeito de uma deusa chamada Melusine. É a divindade das águas, de rios e fontes sagradas. Aqui eu estou colocando ela como uma deusa celta, porém ela tem aparição, né, digamos assim, contos em diversas mitologias, em diversas culturas, tá? Então não é única, exclusivamente uma história assim totalmente celta, tá? Mais pro final vocês vão entender quando eu falar as associações. Então vamos lá. Melusine ou Melusina. Ela pode ser considerada um espírito feminino das águas doces, em rios e fontes sagradas. Ela é ligada à fertilidade, vingança, segredos, e a origem dela, como eu disse, é obscura. A sua história ela recebeu muitas modificações durante a Idade Média, sendo que ela já foi referenciada como deusa celta, por isso que eu coloquei como uma deusa celta. Mas também ela já foi referenciada como uma fada, uma ninfa, uma sereia, e hoje em dia ela encontra-se como uma personagem de lendas e do folclore europeu. Então ela é retratada como um tipo de espírito da água. Geralmente ela é representada como uma bela mulher, que é uma serpente ou um peixe da cintura para baixo. Ao estilo das sereias, algumas vezes é também retratada com asas, ou com duas caudas, ou ambos, asas e as duas caudas. E por vezes ela é mencionada como sendo uma nixie, que é um espírito aquático do folclore alemão. A história dela pode ser vista como uma metáfora para a sexualidade e a dualidade contraditória da natureza feminina, como vista através dos olhos medievais. O seu simbolismo de natureza dual também foi abordado na alquimia, que emprega sirene ou sereia como um emblema benevolente da iluminação. A sirene de filósofos, alquimicamente, as duas caudas da sereia representam a unidade da terra e da água, do corpo da alma, e a visão do Mercúrio universal, a anima mundi, que invade o filósofo e o faz ansiar por ela. Agora vamos falar do que interessa, que é a mitologia, né, da deusa. Então, na mitologia, ela é filha de Presina, ou Precina, que é uma fada da água, só que com um homem mortal, o rei Elinas, ou o rei Elmas, depende da mitologia a qual se está lendo. A Melusina, ela nem sempre foi essa criatura, sereia, serpente. De acordo com o mito dela e a lenda, ela recebeu essa condição depois que a mãe dela descobriu o que ela fez com o pai dela, o rei Elinas. Então vamos lá. Ele havia encontrado a Precina, que é a mãe dela, na Fonte de la Soif, ou a Fonte dos Sedentos, e se apaixonou imediatamente por ela. Então ele pediu a Precina em casamento. A fada concordou em se casar com o rei, só que com uma condição, de que ele nunca entrar nas suas câmaras, ou seja, no seu quarto, durante os seus partos, ou após o parto. Esperar um pouquinho, sabe? Para que ele visse os filhos. Pouco depois do casamento, ela ficou grávida e deu à luz a 3 filhas. Uma delas, Melusina, a outra era Platina e a outra era Melhor. O filho mais velho, né, de Elinas, do rei, de um casamento anterior, insistiu para que ele fosse ver a esposa e os novos bebês. Aí a Precina ficou tão triste porque o rei quebrou a promessa que ele fez. E aí ela fugiu, levando os bebês para uma ilha escondida, na Cefalônia, ou Kefalônia, que é uma ilha grega. Quando as filhas se tornam adolescentes, Precina as levou para ver o reino do pai. E aí ela contou para as jovens sobre a promessa que seu pai quebrou. E aí a Melusine, né, a sereia, decidiu se vingar. Ela convenceu as suas irmãs a ajudá-la e sequestrar o pai e aprisioná-lo dentro de uma montanha. Quando Precina, que é a mãe dela, descobriu o que ela fez, ela ficou muito chateada. E aí ela foi lá então e puniu a Melusine, tornando ela uma criatura meio peixe, meio serpente.
todos os sábados e para o resto da sua vida. A Melusine, ela se refugiou na floresta, até que um dia ela esbarrou em Raymond, que era o conde de Anjou. Algumas histórias dizem que foi o duque da Aquitânia, que estava muito angustiado por ter acidentalmente matado um tio durante uma caça de javali e não sabia o que fazer. Mas, depois de encontrar a Melusine, ela prometeu que ia ajudar ele a obter dinheiro, fortuna, poder, e as quais ele nunca nem poderia imaginar, além de oferecer os conselhos dela, de como explicar a morte acidental do tio para a família. A nova companheira que ele encontrou, ele viu nela a ajuda que ele precisava, aliviar a sua dor de fato, e ele ficou satisfeito. E aí ele pediu então para que ela fosse a sua noiva, e ela concordou com uma condição, que ele não poderia vê-la em seu quarto aos sábados, não importasse o que acontecesse. Algumas fontes contam que o conde Raymond se desviou do seu caminho numa noite de luar e viu 3 fadas dançando, sendo que a mais bela era a Melusine. Ela era tão doce e gentil que ele se apaixonou loucamente por ela e pediu que ela se casasse com ele, que concordou com o pedido, que considerou bobo, mas que eles se casassem logo. E aí a Melusine, então, ajudou ele a ganhar o poder do reino e a construir as cidades francesas de Poitou e Lusignan, onde Melusine se tornou a mãe da linhagem Lusignan. Ela até mesmo teve um castelo construído em Lusignan, onde governou a terra e o seu povo com graça e amor. Ao longo do tempo, o feliz casal teve muitos filhos. A maioria nasceu com alguma deformidade de algum tipo. Mas o Raymond, ele começou a ser pressionado pelos membros da família sobre as estranhas atividades nos dias de sábado da Melusine. E num ataque de ciúme, pensando que ela também poderia estar enganando ele, traindo, ele espiou através do buraco da fechadura na porta para suas câmeras, para o seu quarto, e viu ela no banho. Ela parecia tão bonita como sempre, da cintura para cima, mas da cintura para baixo, seu corpo de peixe / serpente estava ali, se debatendo na água como uma cauda feroz. Raymond não podia acreditar em seus olhos, mas ele nunca mencionou isso a ninguém, até que um dos seus filhos cometeu um crime. E ele pensou que, como todos os seus filhos tinham nascido tortos, devia ter sido por causa de alguma coisa perversa que Melusine tinha feito. Então ele acusou de ser metade serpente. Melusine ficou muito perturbada, não só por Raymond saber seu segredo e quebrar a promessa dela, mas também por ter anunciado a todos o que ela realmente era. Alguns livros dizem que, por vergonha, ela se transformou em um dragão e voou para longe, enquanto outras fontes dizem que ela pulou pela janela em seu estado de peixe e nadou para o rio. Dizia-se que ela visitava seus filhos em forma humana durante a noite. Outras histórias afirmam que vê-la era um sinal de mau presságio, pois se você a visse voando e chorando, isso significava que teria uma morte. O parentesco dessa deusa, então ela é filha de Precina, que é uma fada da água, com um homem mortal, que é o rei Elinas. Em algumas versões, ela é irmã de Melior e Platina, esposa de Raymond, que é o conde de Anjou, na versão francesa, e de Siegfried nas versões de Luxemburgo, mãe de diversas crianças. Tem algumas referências que citam que ela teve entre 7, 9 ou 10 filhos, mas os seus nomes, na maioria, é tudo desconhecido. Ninguém sabe o nome exato dessas crianças. Deusas com os atributos semelhantes. Olha aqui a parte que eu falei. Olha em quantas mitologias ela está inserida. Então, na mitologia angolana, ela é chamada de Kiandra, rainha das Dareias. Na mitologia babilônica, o Anis ou Adapa, um dos 7 sábios enviados para civilizar os humanos. Na mitologia celta, ela é vista como Sulis, das águas curativas. No folclore europeu, ela é Lorelei, uma sereia germânica. Na mitologia indiana, ela é Matsaganan,
Na mitologia iorubá, ela é considerada como Iemanjá, divindade da fertilidade associada aos rios e desembocaduras de água. Na mitologia grega, ela é Mixopaternos, é uma criatura híbrida com cauda de peixe dupla do Mar Negro. E no folclore japonês, ela é Nijiô, as sereias nipônicas. Então são muitas culturas, tá? Como eu disse, eu coloquei como uma deusa celta, mas não é uma história bem celta, tá mais lá para os lados alemães, franceses. Um guia rápido de correspondência. Invocar a deusa Melusine. Para quê? Para fertilidade, transformações, segredos, ocultações. Qual animal representa a deusa? Serpente, peixe e dragão. Face da deusa. Na face da deusa mãe. O elemento água, o planeta lua e o dia da semana, segunda-feira. Os seus símbolos são símbolos aquáticos, espirais, serpentes e peixes. Eu sou a Juliana Silva, esse é o Mythic World. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo da série Panteões. Eu volto na próxima semana com mais uma história, com mais um panteão. E caso você tenha gostado, deixe o seu curtir e compartilhe esse vídeo para que essa e outras informações cheguem cada vez mais a outras pessoas. Bye, bye!